A gente quer o resultado. Nós não queremos passar pelo processo. Sabe? A gente quer chegar no final de uma maratona, mas a gente não quer treinar um ano todo acordando 5:30 da manhã para estar preparado para fazer uma maratona. Sim. Nas finanças é a mesma coisa. A gente quer ter dinheiro, mas a gente não quer passar pelo processo de abrir mão de algumas coisas. Vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não quer passar pelo processo de ter que fazer um controle mais rígido. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Mesa do Reino, um lugar de conversas que busca fortalecer empresários, gestores e líderes cristãos. E antes de a gente começar, eu quero te convidar para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um momento onde a gente pode refletir, Senhor, na Tua palavra. Eu quero pedir também, Senhor, que Tu abençoes agora esse momento e que tudo que a gente conversar aqui, Senhor, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para engrandecer o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu sou o Ricardo e vou conduzir essa conversa aqui com os nossos convidados. E hoje o assunto vai mexer com o nosso bolso e também com a nossa fé. Se você é empresário, empreendedor, gestor, né, ou simplesmente aí pai e mãe de família e tenta aí fazer todo mês, né, aquele milagre da multiplicação para conseguir fechar as contas no final do mês, né, você está aqui no lugar certo, a gente vai conversar sobre esse assunto, né? E para me ajudar aqui nessa tarefa, eu trouxe dois convidados aí experientes na área de finanças, de administração, e eu quero começar apresentando o Maurício Roça. Ele é formado em administração e finanças, com MBA em marketing. Atualmente ele é gerente executivo do CIMEB, entidade que tem mais de 280 empresas filiadas do setor eletrometalmecânico. Ele atua também de forma voluntária ajudando famílias na organização das finanças. É autor do livro Quando o Mês Tem 32 Dias, Grana Curta, Vida Simples e Inteligência Financeira. E o nosso outro convidado é Marcos Passig. Ele é formado em Teologia pela Faculdade Luterana de Teologia e pós-graduado em Educação Financeira pela UNOeste de São Paulo. É missionário da Missão Evangélica União Cristã e, atualmente, ele é gerente da editora e livraria União Cristã. E também é autor de um livro chamado O Dono é Outro, Liberdade Financeira, começa quando o coração muda de dono. Ambos são pai de família, têm os seus contextos familiares, vivem a realidade do contexto familiar, né, das finanças familiar, né, esposa, filhos, né, e conhecem bem a realidade. Maurício, Marcos, sejam muito bem-vindos ao podcast Mesa do Reino. E para começar, eu quero trazer aqui uma estatística, né, estatística recente e fresquinha, de que o endividamento das famílias no Brasil, né, ele passou aí da casa dos 80%. Né? Mais de 80% das famílias brasileiras assumiram um compromisso financeiro futuro, ou seja, né, se comprometeram aí com empréstimos, financiamentos, né, empréstimo de casa, de carro, rotativo de cartão de crédito. Né? Então a gente tem esse cenário aí preocupante. Né? E Maurício, eu começo contigo. Né? O que nos levou a esse indicador, né, assim, né, na casa aí de 80%, e o que ele diz, né, sobre o futuro das famílias brasileiras? Olá, primeiramente agradecer o convite, a oportunidade, né, de falar sobre um tema que eu gosto muito, né, porque de fato a questão de educação financeira ou de finanças vai muito além só de grana no banco, no bolso ou de dívidas. Ele mexe com as famílias. Esse é um dado extremamente importante. Eu acho que ao longo dessa conversa a gente vai ver de que ele desdobra em outros dados ainda mais preocupantes, como por exemplo o número de divórcios atrelados a questões financeiras. Mas hoje eu vejo que um dos principais motivos que levam o brasileiro a esse cenário que nós temos hoje é a falta de educação financeira desde as escolas. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, jovens, eles não tiveram educação financeira. Nós não tivemos, pelo menos eu não tive. Eu tive de ver o meu pai, que felizmente era um agricultor e tinha que fazer com que o dinheiro da venda da safra, que acontecia uma vez por ano, durasse 365 dias, e não 31 dias ou 30 dias. Então eu aprendi na prática, mas muitas famílias não tiveram pais como exemplos. E aí, qual é o parâmetro deles?
para ter aí a questão de como lidar com as finanças. E eu acho que esse é o grande problema. Você tem vários temas discutidos nas escolas, eu acho que muitos relevantes, sem dúvida, mas esse seria um tema que seria de uma relevância ímpar nas escolas e que hoje pouquíssimas escolas trabalham sobre educação financeira. Eu gosto de um termo que é analfabetismo financeiro. O brasileiro é um analfabeto financeiro, né? Por conta de que não está lá na grade curricular da escola, né? A gente não aprende, né? A gente vai aprender em casa, né? E se dermos a sorte, né, de termos bons exemplos, provavelmente a gente vai replicar aquele bom exemplo, né? Mas se a gente tem maus exemplos, provavelmente é o que a gente vai replicar na nossa vida, né? Exato. Então, acho que isso realmente faz muito sentido, né? E com a tua experiência, assim, nos atendimentos, né? Fazes isso de forma voluntária, né? Quais são as principais atitudes, né, que levam, assim, as pessoas, as famílias, né, a perderem, assim, o controle das finanças, né? E quais são esses principais sintomas, assim, de que as coisas saíram do controle? Normalmente, eu tenho feito palestras em empresas, né, ultimamente, e um dos primeiros indicadores, né, eu faço uma pergunta muito simples quando eu começo. Quem tem orçamento? Mas um orçamento detalhado, não importa se é em planilha de Excel, se é num caderno, mas que de fato controla todas as entradas e saídas. E eu vou dizer, menos de 10% das famílias têm um orçamento bem elaborado, tá? Menos de 10%. E esse é o primeiro indicador de que as finanças não têm um controle. O segundo, normalmente as famílias, por uma questão talvez no Brasil de machismo, sei lá, do que a gente pode dizer, muitas vezes as finanças são administradas pelos homens, muitas vezes. Mas não necessariamente o marido é o cara que tem maior controle ou maior afinidade com finanças. Então, um dos princípios que eu tenho, delega para quem tem mais afinidade. Se é a esposa, ok. E ali eu não estou falando de uma submissão, de ter que pedir bênção para poder usar. Não. É uma questão de administração. Sim. Você precisa delegar para quem tem maior controle financeiro. E eu sempre gosto de fazer uma analogia, se eu posso dizer. Quando eu nasci, eu sou de Laurentino. Uma cidade aí quando eu nasci, tinha 4 mil habitantes. Eu não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica na minha casa quando eu nasci. Nós não tínhamos carro. Então, o meu pai, ou se ele quisesse gastar, ele teria que pegar o cavalo, a carroça, andar 12 quilômetros para poder gastar. Hoje, no banheiro da nossa casa, a gente pode fazer uma compra. Hoje, no trabalho, no carro, dormindo não, mas na cama, a gente pode gastar. Essa facilidade levou também com que as pessoas perdessem o controle. Então, está muito mais fácil de você comprar, e aí muitas famílias acabaram tornando o cartão de crédito como uma extensão do salário. E isso é uma armadilha absurda quando nós temos nos juros no Brasil na casa aí de 250%, 300% sim. no cartão de crédito. É o acesso ao crédito facilitado, né? Cheque especial, cartão Exatamente. De crédito, né? O cara quando você não tem a educação financeira... O cara ganha 2, 3 mil de salário e tem um limite de cartão de crédito de 20, 30 mil, é uma conta que não fecha. Não fecha, não tem realmente como dar certo, não vai fechar, né? Marcos, contigo agora, né? Agora vamos entrar nesse assunto aí de fé e dinheiro, né? Como é que a gente equilibra isso, né? Assim, se o verdadeiro, né, dono do dinheiro é Deus, né? Então a responsabilidade no final das contas, né, e o peso, assim, ele vai mudar de mãos, né? Tá com Deus, né? Como é que essa virada de chave mental, assim, pode ajudar um pai de família, né, a lidar com esse medo, com essa ansiedade, né, medo da falência, né, de conseguir dormir em paz, assim, em tempos de crise, né, quando não consegue pagar o cartão de crédito, por exemplo? Exato, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Viver a partir dessa realidade de que Deus é dono de todas as coisas, muda muito a nossa percepção sobre toda a realidade, né? A gente pode usar isso e aplicar isso em diversos assuntos, mas aqui de uma maneira bem específica na questão financeira. Quando nós queremos segurar tudo para nós, e aí como nós já vimos a partir daquilo que o Maurício colocou, nós temos às vezes uma pouca compreensão daquilo que de fato é a realidade, né? De como lidar com essas questões. E aí a gente quer carregar tudo isso sobre os nossos ombros. E para onde a gente olha?
Nós começamos a olhar ao redor, né, ao nosso redor e ver como é que as pessoas estão se comportando, de que modo elas vivem. E se nós vemos a realidade de que 80% estão endividadas, já assumiram o compromisso, então eu acabo pensando que esse é o normal, que esse é o padrão, e eu vou seguindo, simplesmente deixo a vida me levar, de certo modo. E só que dentro desse processo, nós geralmente acabamos no lugar onde nós não gostaríamos estar. Né? Eu vejo que esse endividamento que nós vivemos não é má intenção das pessoas. Elas acabam lá porque elas realmente não aprenderam diferente e não sabem viver de modo diferente. Agora, a questão, né, de fé e finanças é uma questão que nunca deveria estar desassociada. Né? Nós talvez sempre consideramos a questão dinheiro uma questão um pouco mais profana, talvez uma questão à parte, né, que não faz parte, né, tanto de uma vida de fé, dentro de uma espiritualidade. Isso também vem um pouco porque nas igrejas também, às vezes, quando se fala de finanças, se fala apenas a partir da questão da oferta, né, daquilo que eu entrego na igreja, como oferta ou como dízimo. Mas essa é apenas uma única parte, uma pequena parte. E aí a gente faz essa leitura, né, que aquilo que eu entrego na igreja, essa é a parte de Deus, e o restante é meu. Mas se nós olharmos a partir da palavra de Deus, como por exemplo Salmo 24:1, lá diz que Deus é dono de todas as coisas. Fala lá das terras, do mundo, né, dos animais. Ageu 2:8 vai dizer que Deus é dono da prata e do ouro. Então tudo isso pertence a Deus, tudo que existe no mundo, de fato, né? Toda a riqueza, todos os bens, biblicamente, pertence a Deus. E quando, então, eu enxergo essa realidade de que tudo que existe pertence a Deus, então eu preciso começar a me posicionar de um modo diferente em relação a isso. Eu não olho mais ao meu redor como as pessoas estão se comportando, mas eu começo a olhar para um outro referencial, e esse referencial é Deus. Então, ali começa uma virada de chave. Então, porque, vamos usar o exemplo aqui, eu já estou apertado financeiramente, mas eu vi, de repente, o meu vizinho, o meu irmão, alguém da família lá, trocou de carro. Eu me sinto pressionado a fazer isso também, porque esse é o normal. Então, eu já estou com parcelas talvez atrasadas, mas eu vou lá, né, e me intero mais ainda. Agora, se eu tenho a compreensão, não, o meu recurso é de Deus, eu devo administrá-lo à luz da palavra de Deus, antes de pensar em qualquer coisa, seja a troca de carro, seja a compra de algum outro bem, eu vou pensar, mas isso faz parte do meu planejamento, faz parte daquilo que é a vontade de Deus, eu vou estar honrando a Deus desse modo. Então, eu acho que essa é uma virada de chave, entender, né, de que eu não preciso seguir, né, o fluxo, mas eu tenho um outro referencial para o qual eu devo olhar. Assim, e Jesus é bem enfático, né, de que a gente não pode servir a dois senhores, né? Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, né? E qual que você acha, assim, que são os sintomas claros, né, de que uma família está servindo ao dinheiro e não a Deus? E que sinais que a gente pode perceber, assim, poxa, acho que essa família aqui se perdeu, tá indo pelo caminho errado. Exato. Primeiramente, a gente tem que esclarecer de que o dinheiro, ele não é mal. Exatamente. Né? É importante então, a gente reforçar isso. Exatamente, que o dinheiro... Ele é uma ferramenta, ele né? é uma ferramenta. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Então, nós temos que estar no controle do dinheiro e direcioná-lo, e não o dinheiro deve nos direcionar. Então, para nós percebermos também dentro desse aspecto, para responder essa pergunta, talvez seja o que determina as minhas ações, né? O que determina as minhas ações? E aí nós podemos talvez identificar alguns sintomas claros. Por exemplo, se minha identidade começa a ser definida a partir do dinheiro. Então, nesse aspecto, se eu estou bem, então eu me sinto bem. Né? Se eu estou bem financeiramente, né? Se eu estou prosperando, então eu me sinto bem. Se eu estou conseguindo, talvez, acompanhar aquelas pessoas para quem eu olho, eu começo a me sentir bem. E se eu não estou bem financeiramente, de repente se eu tive alguma perda, né? Ou se perdi o emprego, aí eu começo a deixar isso influenciar a minha identidade.
Então, isso já mostra de que é o dinheiro que está determinando aquilo que eu sou. E também quando os meus valores começam a ser negociados, né? Quando talvez eu já começo a fazer aquilo que eu sei que não é certo. Então, há muitas coisas, né, que podem ser feitas. De repente, um negócio que eu sei que não é exatamente certo, e eu acabo fazendo porque ele é vantajoso. Vamos pensar, de repente, eu vou vender um bem, um carro, por exemplo, né? Eu sei que o carro não está bom, mas eu vou fazer de conta que ele está bom, vou vender ele como, né, como está tudo certo. Ou seja, eu sei que não está certo, mas eu vou me beneficiar financeiramente. Não emitir nota fiscal, por exemplo. Não emitir nota fiscal, ou bastante comum, né? Sonegação, né? Então isso começa a mostrar de que eu estou sendo controlado pelo dinheiro e não o dinheiro está me controlando. Quando eu sempre preciso ganhar, né? Quando eu tenho dificuldade de perder. E outro sinal também de que o dinheiro está nos dominando, sendo senhor sobre nós, e não o nosso servo, é quando nós começamos a ter dificuldade com a generosidade. Quando nós temos dinheiro, por exemplo, para um investimento no imóvel, quando nós temos dinheiro para comprar um carro melhor, mas quando é para ajudar alguém, quando é para contribuir com alguém que está em necessidade, aí eu tenho dificuldade, começo a ter problema, né? Então, tudo aquilo que é para os outros, que não me traz um benefício direto, mostra, de certo modo, um senhorio do dinheiro sobre mim e não um serviço do dinheiro na minha vida, né? Muito bom. Maurício, tá pegando aqui um pouco do que o Marcos falou, né, sobre vida simples, né? A questão da ostentação, né, de repente comprar o carro que não, né, que o meu vizinho comprou, agora eu também preciso, né, trocar de carro, né? No teu livro tu traz esse assunto, né, de vida simples, né? Só que o nosso mundo é isso que o Marcos trouxe aqui, né? A gente olha pro vizinho, né, principalmente aí quem tá no mundo dos negócios, né? É pressão gigantesca, né? Para manter status, né? Manter ali o carro do ano, manter um padrão de vida elevado, né? Como é que a gente convence, né, um pai, uma mãe de família, de que adotar uma vida simples, né, não é sinônimo de fracasso, né? Ou também nem sinônimo de passar necessidade, né? Mas sim um caminho para liberdade financeira. Eu no meu livro eu escrevi algumas síndromes que acometem os brasileiros. E uma das síndromes que eu chamo lá é do falso rico, né? Aquela pessoa que tem a necessidade... Dublê de rico. De ostentar. Né? Até ouvi semana passada, o Thiago Nigro, onde ele disse, no Brasil o cara tem um carro que vale 100 mil, mas está devendo 200, todo mundo olha e diz, pô, esse cara é bem sucedido. Aí vem um outro que tem talvez 1 milhão na conta bancária, mas tem um carro de 30, 40 mil, esse deve estar quebrado. Então a gente olha muito pelas aparências, né? E esse é um problema, tá? Esse é um problema, inclusive, dentro da igreja, de pessoas que têm necessidade de viver pela aparência. E isso tem um custo altíssimo, né? E de novo, eu trago que a família precisa começar pelo básico. E o básico é um orçamento bem feito para ter um controle. Uma segunda questão, tem que envolver todos da família. Eu entendo, até pela palavra bíblica, né, de que a partir do momento que a gente casa, a gente é um. Eu entendo assim, tem que ter transparência, tem que ter confiança no cônjuge, porque se ali tem desconfiança, alguém tem que comprar, sabe aquela comprinha escondida que tu não vai falar pro teu marido, pra tua esposa? Isso é um problema seríssimo, isso nem é de Deus, né? Para começar, ali já tem problema de coisas que não são corretas. Lá em casa, por exemplo, o meu livro tem bastante dicas práticas, e uma coisa que a gente adotou lá em casa que mudou muito a nossa vida, tanto no relacionamento familiar, mas também com o dinheiro. Eu vim então de um lar onde tinha uma questão financeira muito forte. A minha esposa veio de um lar onde o pai dela tinha problema de alcoolismo. Passou muitos anos aí com problema de álcool. Então ela veio de uma realidade totalmente diferente. E os nossos primeiros anos foram difíceis na parte financeira, muito difíceis. E muitas vezes, chegava no dia 20 e poucos, minha esposa dizia, precisamos comprar tal coisa. Não temos dinheiro. Para onde foi o nosso dinheiro?
E não é que ela desconfiava que eu estava pegando dinheiro e gastando com coisas que não deveria, mas porque ela não via. E a gente lá em casa envolve inclusive as nossas filhas. Eu tenho uma filha de 19 e uma de 9, e uma vez por mês, no último final de semana do mês, ou no primeiro final de semana do mês, depende, nós sentamos todos para discutir o nosso orçamento. Então a gente pega o orçamento e olha lá, onde que nós estouramos? Poxa, a gente tinha previsto no cartão de crédito X reais. Cara, gastamos R$300 a mais. Onde foi? Ah, nós tínhamos previsto isso. Por que estourou? Então, a gente analisa e todos veem para onde foi o dinheiro. A nossa filha de 9 anos, ela sabe para onde está indo o nosso dinheiro. Ela sabe que o dinheiro, que para ela estudar num colégio particular, tem um custo. Sim. Nós estamos trabalhando e parte do nosso salário vai para pagar a educação dela. E isso muda radicalmente a relação. Hoje eu não preciso explicar, por exemplo, para minha esposa onde o nosso dinheiro está indo, para quais contas eu estou usando o dinheiro para pagar ou para investir. Ela sabe, a gente toma as decisões juntos. Né? Ah, o que a gente vai fazer nesse mês? Ah, nós precisamos comprar tal coisa? Precisamos. Como é que nós vamos fazer? Vamos pagar à vista? Normalmente a gente tenta pagar no máximo à vista, mesmo que alguns economistas dizem parcela em 10 vezes sem juros. Lá em casa o nosso princípio é paga à vista, se possível, ou em uma parcela única. Sim. Mas enfim, a gente decide como família. E isso para a educação dos filhos também tem feito uma diferença enorme. Tá? Porque eu brinco hoje de que tem muitas pessoas que têm cabeça de rico em corpo de pobre. E isso não funciona, porque ele quer ter coisas que não são a realidade dele nesse momento. Eu acho que é importante a gente desejar, sonhar uma vida melhor, né? Mais confortável. Né? É normal. O problema é quando a gente coloca isso, como o Marcos falou, na frente da nossa realidade, tenta antecipar isso e depois está atolado em dívidas. E aí uma família muitas vezes totalmente... acaba ficando aí totalmente disfuncional em função das dívidas. Né? Mas então eu diria assim... Cara, orçamento reúne a família e tem que se discutir. Isso gera consciência, né? Exatamente. E gera responsabilidade, né? Isso. Um senso de responsabilidade, né? Ali na família. Marcos, vamos trazer aqui agora um tema que vai mexer com o ego, orgulho, né? Assim, para aquela galera que já construiu um patrimônio, né? O pessoal aí de 40, 50, 60 anos aí que já, né? Empresários aí bem-sucedidos, né? Que... acorda cedo aí todo dia, né? Já suou bastante, ralou muito na vida, né? Como é que é para esse cara, né? Ouvir que ele não é dono de nada, né? Do que ele construiu, né? Como é que a gente desarma esse orgulho, né? Como é que a gente faz, né? Para entender que esse mérito não é nosso, né? Sim. O trabalho, ele é sempre reconhecido e valorizado e elogiado por Deus, né? Então, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, todo o nosso zelo, ele tem seu mérito, né? E Deus valoriza isso, né? O apóstolo Paulo, na Bíblia, inclusive, ele incentiva as pessoas que passaram por uma transformação de vida, que não conheciam a Cristo antes, depois conheceram e que talvez não eram tão dadas ao trabalho a trabalharem. E nós vemos o próprio Deus trabalhando, né? E ele trabalha até hoje, mantendo a vida, né? Mantendo esse mundo. E dentro disso, nós podemos ser bem-sucedidos nesse mundo, né? Podemos ter, né, bens e reconhecer de que isso que nós temos não é nosso, do meu ponto de vista, de certo modo libertador até, porque nós passamos da condição de dono para administradores, né? A palavra mordomos que é usado na Bíblia. E para mim, quando eu entendi isso, de certo modo até um alívio. Só que, claro, nós precisamos também trabalhar a questão talvez do nosso ego, do nosso orgulho, né? Porque nós gostamos de dizer assim, a minha casa, né? O meu carro, o que eu construí, o meu, né? Celular, né? Hoje já não existe mais tanto, né? Mas no passado o pessoal dizia assim, deixa eu lá ver se eu desliguei a luz do meu carro, né? Então, claro, o carro é nosso, ele está no nosso nome. É Deus, só que se nós olhamos a partir da perspectiva bíblica, nós vemos isso como uma concessão para nós, né? Algo que Deus deu para nós para administrarmos e não para ser nosso como posse, né? Como uma posse definitiva. É muito interessante observar
que lá no Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão para formar dele o povo, Deus diz no momento para ele, olha ao teu redor, toda a terra que você está vendo, eu vou dar para você. E depois, mais adiante, quando o povo de Israel já estava lá na terra prometida, em Canaã, Deus diz para o povo, olha, a terra não pode ser vendida porque ela é minha. Então, de certo modo, a gente começa a entender mais como Deus prometeu dar, mas depois disse, a terra é minha. Né? O pessoal não tinha posse dela. E aí nós conseguimos entender e compreender daquilo que Deus estava falando. Não, vocês podem usar, né? Vocês trabalharam, eles lutaram, né? Tiveram inclusive guerras, com a ajuda de Deus eles conquistaram a sua terra, eles podiam usufruir disso, mas sempre tendo em mente de que isso primeiramente pertence a Deus. E dentro desse aspecto de nós podermos ter Deus como aquele que também está cuidando daquilo que nós temos, que vamos chamar assim de Deus de nosso sócio, né? Nosso sócio majoritário, vamos dizer assim, né? Que tem a maior parte, embora que tudo seja dele, é a melhor coisa do mundo, né? Aquele que criou céus e terra, aquele que tem poder sobre todas as coisas, poder entregar nas mãos dele. Então, de certo modo, um alívio, um reconhecimento, claro, um passo de humildade. Também dizer assim, que é graça de Deus, porque algumas pessoas se dedicam, prosperam, outras pessoas se dedicam, não prosperam. Né? Às vezes a gente tem essa ideia de dizer assim, não, que se eu prosperei é porque eu me dediquei. Nem toda pessoa se dedicou ao ponto de fato de merecer, vamos dizer assim, aquilo que tem. Às vezes tem pessoas que se dedicam até mais e tem menos. Né? Então, isso fica ao critério de Deus. Na Bíblia, nós vemos que Deus dá a cada um segundo a sua própria vontade. Né? Então, reconhecer que é graça, que é a misericórdia, mexe um pouco com a gente, mas depois que a gente entende esse princípio, ele é super tranquilo. Eu gosto de olhar para a eternidade, sabe? Exato. Acho que quando a gente olha para a eternidade e daquilo que está por vir, das promessas de Deus, né? Talvez esse deixar esse ego de lado, né? Essa coisa do orgulho, né? De que isso aqui é passageiro, né? Sim. Acho que pode ajudar a gente a compreender melhor, né? Até mesmo porque as coisas materiais desse mundo, elas podem deixar de existir ou ser tiradas de nós de uma hora para outra, né? Nós vimos isso durante a pandemia, como muitas pessoas perderam de uma hora para outra tudo que tinha. A gente percebe isso às vezes em catástrofes, né, em desastres naturais, né, como isso de uma hora para outra pode ser tirado da nossa mão. Isso nos mostra que de fato isso não é nosso. Né? Sim. E pegando aqui o gancho de como as coisas mudam, né, tem uma outra estatística, até o Maurício já trouxe aqui no começo, dos divórcios, né. Então, isso também é algo que veio mudando no Brasil, né, o porquê dos divórcios, né? Então, hoje, mais de 50% dos divórcios acontecem por questões financeiras, né? E para quem vai assistir aqui o nosso episódio, né? Para quem está assistindo aqui, quando o dinheiro acaba ali no dia 30, né? E ainda tem boleto para pagar no dia 32, né? Aí o estresse bate na porta, né? Dá o coração palpita, né? E aí esse caos financeiro, ele pode destruir um lar, né? Ele pode gerar ali conflitos, né? E também na criação dos filhos, né? E como é que blinda, né? Como é que a gente pode blindar o nosso lar, né? Em relação a quando essas coisas acontecem. Eu, de novo, né? Pegando até o que o Marcos falou, eu sei que algumas coisas, ou muitas coisas podem acontecer na nossa vida que não estão no nosso controle. Né? E a gente precisa entregar nas mãos de Deus, mas tem coisas que estão no nosso controle, e isso que está no nosso controle, eu entendo que também Deus nos deu inteligência para administrarmos, né? Para sermos bons administradores daquilo que Deus nos deu. Até eu brinco que, para mim, José foi o primeiro ministro da economia, que Deus disse, vai ter 7 anos de vaca gorda, guarda, porque vai ter 7 anos de vaca magra. Então, hoje, o que pode ajudar uma família nesse sentido? Ter uma reserva de emergência, por exemplo. Olha, você precisa construir uma reserva de emergência. Quanto? Não importa, comece. O problema do brasileiro é que nós vivemos com algumas frases que nós vimos dos nossos pais e que a gente acha que aquilo lá é uma verdade absoluta e inquestionável. Né? Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. O dinheiro por si só, não. E aí, muitas vezes a gente justifica de não precisar guardar, de
usar hoje, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, O que dia é uma outra frase clássica. A vida é hoje. E daí eu sempre brinco, tudo bem, mas e se você estiver vivo amanhã? A probabilidade de você estar vivo amanhã é maior do que não estar, porque a gente está vivendo aí numa média de 70 e poucos anos. Então, de novo, né, a gente precisa parar, e o brasileiro, ele olha muito pro agora, é muito pro imediatismo, né? Eu sempre dou alguns exemplos. Um deles, por exemplo, a gente precisa às vezes negociar tudo, e precisa mesmo. Eu estava esses dias vendo um jogo lá, tava vendo, aí meu time tava perdendo, olhei, cara, eu tenho Prime, tô pagando a parte, uma TV para ver jogo. Peguei meu telefone, liguei lá para a operadora, 15 minutos, eles reduziram em R$75 e mantiveram os mesmos canais por um ano. No outro dia eu fui no colégio da minha filha, negociei quase R$80 de desconto. A gente mudou lá em casa uma estratégia, por exemplo, fazer compras. Eu ia no mercado, e quase toda semana, com a desculpa de pegar pão fresco, de pegar uma frutinha fresca. Cara, todo dia tem promoção no mercado, né? Sim. Não é pra gente ganhar. Não é à toa, né? Não é à toa, é pra ti todo dia, porque tu vai gastar sempre mais do que precisa. Hoje, a minha filha, ela faz a pesquisa do que precisa comprar, a gente compra tudo online, só encosta no mercado, retira a compra, e a gente reduziu, em média, 10% o nosso custo com mercado. E aí eu digo, né, por R$10, por R$100, que talvez sejam uns 10%, 70%, depende do quanto a família gasta, você trocaria de mercado? A maioria vai dizer, não, por R$100 eu não mudo, já estou tão habituado com aquele mercado e tal. Agora, se eu disser, ok, mas por 1.200 ou 1.500, que daria os R$100 por mês nos juros compostos que nós temos hoje, você mudaria? Ou ainda, se eu dissesse, olha, você mudaria de mercado se todo ano você ganhasse um mês de supermercado de graça? Provavelmente todos vão dizer, um mês de graça? Você paga 11 e ganha 1. Trocaria. Então, esse é o problema, sabe? A gente não olha a longo prazo, tanto na questão de economizar, quanto também na questão de planejamento. E aí, uma reserva de emergência, eu entendo que é um caminho que blinda. Eu estava conversando em janeiro, né, que é um mês caótico, né? Meu irmão, assim, nem era no dia 30, era no dia 15. Cara, janeiro parece infinito. Porque a gente recebeu o 10º, as férias, e se a gente não se planeja, a gente se empolga, olha aquele saldo lá no banco e não percebe que o nosso salário, quem é CLT, vai voltar ao normal em março, dependendo de como foi o período de tuas férias. Sim. E aí não tem controle, não tem um orçamento, não tem uma reserva de emergência. Cara, chega em janeiro, fevereiro, tem que pagar material escolar e todas as dívidas que vêm aí embutidas no começo de ano, e já começa o ano atoladas em dívida. Então, de novo, pegando o que o Marcos falou, planejamento, orçamento, reserva de emergência, pensar a médio e longo prazo. Você quer construir algo, você quer fazer uma viagem dos sonhos? Planeja. Vou levar 4, 5 anos. Ok, vou ter que guardar um pouquinho todo mês para poder realizar o sonho. Né? A gente quer sempre, a gente quer o resultado. Nós não queremos passar pelo processo. Sabe? A gente quer chegar no final de uma maratona, mas a gente não quer treinar um ano todo, acordando 5:30 da manhã, para estar preparado para fazer uma maratona. Nas finanças é a mesma coisa. A gente quer ter dinheiro, mas a gente não quer passar pelo processo de abrir mão de algumas coisas, vai ter que abrir mão de algumas coisas, não quer passar pelo processo de ter que fazer um controle mais rígido, enfim. Então eu não vejo um outro caminho, né, normal, a não ser por esse, tá? E talvez, até por isso que tantas pessoas, talvez a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, estão hoje entrando em algumas furadas que têm destruído famílias, como jogos online, por exemplo. Porque querem dinheiro fácil para solucionar o problema, que raramente vai acontecer, né? Milagre da multiplicação, né? Exatamente. Não existe, né? Não existe. Naturalmente falando, não existe, né? Virou um problema social, assim. Virou uma tragédia familiar. A gente tem estatísticas aí, né? Até de uso de recursos de Bolsa Família, né? Enfim. Vamos entrar aqui nessa... Só dar um exemplo. Eu estou ajudando uma família que eles levaram anos para construir um patrimônio, uma reserva de emergência. Em um mês, o pai dessa família gastou R$12 mil em jogos. Nossa. Entende? Em um mês. Ele praticamente lapidou ali
torrou Sim. boa parte do que levou anos para construir. Então, é um problema muito sério. Quando alguns atendimentos que eu fiz também de consultoria, assim, como eu vejo, né, quando a família está assim numa situação crítica, né, tudo tem jeito, tudo tem solução, né? Talvez a família vai ter que fazer uma recuperação extrajudicial, né? Porque às vezes a situação é tão crítica que você vai ter que escolher a conta que você vai pagar, assim como funciona numa empresa, né? Quando uma empresa abre uma recuperação judicial, ela vai colocar lá uma ordem de prioridade de quais contas ela vai pagar com o recurso que ela está conseguindo gerar, né? Então, eu vejo que às vezes nas famílias também pode acontecer isso, né? Você vai ter que criar um plano de recuperação, ali colocar uma listinha de quais contas você vai pagar, como é que você vai gerar mais renda, né? Vou trabalhar em 2 trabalhos, uma renda extra, né? Filho que vai começar a trabalhar, né? Então... cortar custos, exatamente, né? Revisar ali o orçamento, onde vai cortar custos, né? Mas tudo tem jeito, né? Tudo tem E eu vou dizer, saída, né? Ricardo, não sei se tens essa mesma percepção. Na maioria dos casos, se a família de fato está disposta a se organizar, a mudar, a negociar o que precisa ser negociado, porque a empresa, quando entra numa recuperação extrajudicial, tem que negociar. Tem que sentar. Normalmente, em menos de um ano, a família bota a casa em dia. Sim. Normalmente, tá? Então, não é um negócio que é impossível. Não. Tem jeito. Tem jeito. É possível. Mas tem que começar. Tem que começar, né? Acho que o primeiro passo é reconhecer e bater no peito e falar, não, eu sou responsável por essa confusão toda aqui né, que foi criada e agora a gente vai dar um jeito de resolver isso aqui. E às vezes precisa de ajuda, né? Precisa, tem que buscar alguém que conhece mais do que... um amigo, né? Um amigo, exatamente. Algum consultor, enfim, né? Para conseguir trazer novas ideias, né? Marcos, uma das tuas falas antes, né? Você falou sobre a generosidade, né? Conseguir exercer essa generosidade, né? Como é que a gente faz isso, né? Para quem aí empreende, né? Tá aí nesse mundo dos negócios, como é que a gente faz isso sem quebrar o fluxo de caixa da empresa, né? Ou também o nosso orçamento familiar, né? Se a gente passar sufoco, né? Tem, assim, uma matemática da fé? Interessante, né? Como a gente pode fazer isso? No primeiro momento, né, a questão da generosidade, ela precisa começar no coração, né? Quando ela começa na planilha, dificilmente ela vai dar certo, né? Porque a gente vai tentar fazer uma coisa que talvez não está lá dentro de nós, que a gente tem interesse para fazer. O planejamento, ele é fundamental, né? Colocar a questão da generosidade no planejamento, se nós queremos fazê-lo. Porque se nós queremos ser generosos apenas com aquilo que sobra, dificilmente nós vamos fazer isso. Porque se formos olhar para a realidade, onde sobra? Né? Então, o dinheiro, ele sempre é direcionado. Por exemplo, tudo que nós recebemos, a gente direciona. O que acontece hoje é que a maioria das pessoas direcionam mal. Eles não sabem exatamente, nem sabem exatamente para onde estão direcionando, mas o dinheiro está sendo direcionado. Então, seja dentro da família ou seja dentro de uma empresa, se eu tenho o objetivo de ser generoso e quero ser generoso, precisa começar com planejamento. Precisa, né, entrar dentro do orçamento, porque senão eu não vou fazê-lo, não é? Então, há eu diria assim, que talvez muitas pessoas até querem ser generosas, ou muitas empresas talvez até querem contribuir, mas a má gestão faz com que elas não tenham possibilidade. Né? Às vezes surge uma situação, né? Por exemplo, dentro de vamos pensar dentro de desastres, às vezes naturais, como nós temos aqui na cidade de Blumenau, às vezes, né? Enchentes e coisas assim. Aí determinadas pessoas veem uma necessidade e até gostariam de ajudar. Mas como ajudar se eu não tenho? Então, essa é a questão. Então, por isso, até mesmo dentro desse processo, se faz muito importante aquilo que o Maurício colocou, né? Desse planejamento, de você começar a organizar a sua vida. Né? Primeiramente, alinhar o coração, né? Alinhar o coração. Porque muitas pessoas, elas são extremamente também gananciosas, né? Elas só conseguem enxergar a si. Embora que dentro do povo brasileiro, eu diria assim, dentro da nossa realidade, em muitas pessoas a gente percebe a generosidade.
a gente percebe que querem fazer diferente. Assim também como querem, às vezes, prosperar, como querem ter uma vida, só que não sabem como fazê-lo. E aí, dentro desse aspecto de você buscar, até mesmo nisso, ajuda, né? Eu quero ser generoso, como é que eu posso fazê-lo? Né? De que forma eu posso fazer? Dentro do meu livro, eu trago um método que eu chamo de APPI, né? Que onde justamente o primeiro passo é você fazer a análise. Você analisa a tua realidade, você analisa porque como você vai tomar uma ação, uma decisão, se você nem conhece a tua realidade. Então, isso não é uma questão específica das famílias, mas muitas empresas também não conhecem a sua realidade financeira. É onde a gente vê, às vezes, tem empresas onde a questão do salário dos donos e o fluxo de caixa é tudo junto. Né? Então as pessoas vão tirando, vão comprando, e aí o que acontece no fim? Quebra os dois, né? Quebra os dois, porque não teve. Então o planejamento faz parte. Então você começa, né, fazendo essa análise, e em segundo momento você planeja. Você então começa a fazer esse planejamento. O que eu quero fazer? Aonde, para que direção eu quero direcionar meu dinheiro? Eu quero direcionar para minha família, de repente o sonho, né, alguma coisa que eu tenho, né, quais são os meus planos, mas eu também quero ser generoso, eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar instituições, então isso vai entrar dentro do meu planejamento. E a partir disso, então, começo, né, que é o segundo P, a poupar, né, poupar para que isso seja possível, para que minha empresa tenha lá o seu fluxo de caixa, tenha também as suas sobras, né, e também as famílias, para que eu tenha já esse recurso. Porque eu vou, por exemplo, entrou o salário do mês, valor X eu quero doar. Então está lá dentro do meu orçamento a doação. Não deixar ele lá para o final, se sobrar eu vou dar, né, alguma coisa. Aí não sobra. Não sobra. E até do APPI, o último seria o investimento, que não entra exatamente dentro desse aspecto, né, que é outra área, mas diria assim, é uma análise, né, primeiro alinhar o coração, uma análise, você faz o planejamento e inclui no teu programa, aí é possível fazer isso. Muito bom, muito bom. A gente está caminhando para o final aqui, agora eu quero falar aí dos livros de vocês, né? Começar aqui com o Marcos, contar um pouquinho, assim, né, breve, da onde nasceu esse desejo, né, de escrever o livro e também sobre o tema, né? E se tem algum ponto do livro, assim, que você queria, né, gostaria de reforçar, e se tem alguma coisa prática, assim, que as famílias podem fazer, né, para conseguir alinhar, assim, as finanças, né, com Deus. Exato. Então, a história desse livro, ela já nasceu faz bastante tempo, né? Eu sempre tinha o desejo de escrever algo que pudesse conversar justamente a questão da fé e as finanças, né? A questão prática. Porque a Bíblia, ela fala mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno, por exemplo. E você vai nas igrejas, você escuta falar muito sobre céu, você escuta falar muito sobre o inferno, você escuta, né, muitos outros de temas que são importantes e são importantes para a nossa vida, mas você não escuta falar sobre dinheiro. Né? Ou quando fala sobre dinheiro, como eu mencionei no início, se fala apenas a questão da oferta. E se Deus falou tanto sobre dinheiro, por que nós não abordamos esse assunto? Por que nós não falamos isso nas nossas igrejas? Por que nós não ensinamos as pessoas que estão conosco? Então, a partir dessa necessidade, né, de não ter isso, eu busquei escrever algo que conversasse, né, a questão de fé e finanças, e que ajudassem as pessoas a viverem a partir daquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou. Porque aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou para nós é bom, perfeito e agradável, como diz a Bíblia. Então, por que nós não vamos buscar isso para a nossa vida? Por que nós não vamos buscar aprender na fonte com aquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento? Porque nós nos perdemos nesse mundo, eu diria assim, sem buscar aquilo que de fato nós precisamos para nós. Então, a partir disso, nasceu esse desejo. Fui escrevendo alguns capítulos, né, ao longo dos anos. O primeiro capítulo, acho que comecei a escrever lá em 2019, então faz um tempo já. Tem um tempo. Então, às vezes falta coragem de levar adiante, tô escrevendo, fica lá nos arquivos, fica lá no computador. Mas até que eu escrevi algo mais e compartilhei os rascunhos também com algumas pessoas e elas então me incentivaram, não, esse livro você precisa publicar, né? Então, eu acabei finalizando, né, esse livro e foi publicado agora no mês de abril.
Felizmente, muitas pessoas já têm lido esse livro, outros têm, depois de ler, até comprado para presentear para outras pessoas. Muito bom. E o que eu quero destacar desse livro é o que está na capa, né? É justamente essa realidade de que Deus é dono de todas as coisas, então o dono é outro, não sou eu. E a questão que a liberdade financeira, né, ela começa quando o coração muda de dono. Então, nós tanto queremos liberdade financeira e nós sempre pensamos que a liberdade financeira está no próximo estágio. Quando eu tiver o dobro do que eu tenho, eu vou ter liberdade. Mas se não mudar meu coração, se não mudar minha mente, eu vou ser tão escravo do dinheiro com o dobro do que como eu sou hoje. Isso, inclusive, existem estatísticas que se perguntou para pessoas o quanto é suficiente. Aquele que tem 500 mil, ele quer 1 milhão. Aquele que tem 1 milhão, ele quer 2. Inclusive, aqueles que têm 10 milhões, eles consideram suficiente 20 milhões. Sempre o dobro. Um número a mais. Exatamente. Então, eu não preciso ter os 20 milhões, ou não preciso ter 1 milhão. Eu posso ser livre hoje já, com aquilo que eu tenho, mesmo que eu tenha pouco. Eu já posso ser livre, posso viver como uma pessoa livre. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. E por isso é tão importante nós colocarmos nossos olhos para dentro daquele que é autor de todas as coisas, que é o nosso Deus. Amém. Muito bom. Maurício. Então, eu, na verdade, sempre fui uma pessoa que lia muito pouco, né? Passei anos, talvez, lendo um livro por ano, e olhe lá. E em 2023... eu decidi ler a Bíblia toda. Eu tinha lido ela sempre em pedaços, né? Hoje leio o Novo Testamento, depois pegava alguns livros e fiz esse projeto de 1 ano. Terminei de ler a Bíblia em 1 ano e aí eu pensei, cara, se eu li a Bíblia em 1 ano, eu acho que eu posso ler 50 livros em 1 ano. E ano passado, por exemplo, eu li ou ouvi 75 livros. Nossa. E à medida que eu fui lendo e ouvindo livros, isso foi abrindo a minha mente, né? Então, ali foi o primeiro start. Mas eu não tinha um projeto de escrever um livro. Até que algumas pessoas vieram falar comigo. Porque hoje, eu também não sou rico ainda, né? Falando agora, eu acho que eu tenho essa liberdade que o Marcos falou, mas não sou rico financeiramente. Mas eu percebi o quanto lá em casa a nossa qualidade de vida melhorou a partir de mudanças que a gente fez, a partir de escolhas que a gente fez. E eu disse, poxa, eu posso ajudar algumas famílias a mudarem a vida a partir das escolhas delas, com pequenas atitudes, com pequenas mudanças de hábito. Eu vejo muitas famílias trabalhando o ano todo, e na minha família tem caso assim, eles têm sonhos, trabalham o ano todo, chega no final do ano, estão frustrados. Porque, poxa, eu trabalhei o ano todo, eu queria fazer uma viagem, eu queria comprar tal coisa, não consigo. Sabe aquela corrida dos ratos que alguns livros falam? Correu, trabalhou, chegou no final do ano, não saiu do lugar. Só pagou conta. Só pagou conta. E eu disse, não é possível. A gente pode viver melhor com o que a gente ganha hoje. E a partir daí eu comecei a escrever o livro, então. O meu livro é muito baseado em experiências práticas que eu vivi e que eu percebi funciona. Não são coisas mirabolantes, teorias. Não são teorias mágicas que tu vais... Não. São questões muito práticas, mas que quando você começa a colocar em prática, mudam o jogo financeiro. E vou dar um exemplo, eu gosto muito de usar a calculadora dos juros compostos, né? Se digitar lá na internet tem, né? Para sonhar. Para pensar médio, longo prazo. E como a gente faz lá em casa, as nossas reuniões familiares, né? A gente poderia falar de mesada, por exemplo. Eu sou um pouco contra a mesada tradicional, dar dinheiro pro filho. Enfim, mas eu invisto para minha filha mais nova R$50. Final de ano, aquela briga toda, ela disse que ia fazer greve, então eu passei para R$75, né? E aí um dia, esse ano, ela então, olhando em uma das nossas reuniões, as finanças, ela disse... Pai, mas com R$75 eu nunca vou ficar rica na vida. Aí eu disse pra ela, filha, ela tem 9 anos, eu disse, vou fazer um combinado contigo. Eu vou continuar depositando R$75 pra ti por mês, que é equivalente a um X-salada e uma coca, não dá nem uma pizza hoje. E quando tu começar a trabalhar, você continua investindo R$75, até você chegar aos 50 anos de idade. E sabe quanto você vai ter com 50 anos de idade? Ela disse, não faço ideia, né? Do jeito dela lá, criança, 9 anos...
Eu disse mais de R$1 milhão. Quantos de nós tem a noção de que com pequenas quantias, mas com disciplina, a gente pode construir uma reserva de emergência, a gente pode sair das dívidas, a gente pode ter um pouco mais de conforto? Talvez muitas pessoas não fazem essa conta a médio e longo prazo. Quando você faz isso começa a mudar o jogo. E aí eu vejo assim algumas pessoas, tá, Maurício, mas agora eu tô com 50 anos. Poxa, daí eu digo, é melhor quando você chegar nos 60 ou 70 anos, ter 20, 30, 50 mil guardados, do que você ter 20, 30, 50 mil de dívidas. Então, não importa a idade, mas o planejamento é fundamental. E o meu livro, ele nasceu com essa ideia de poder ajudar as pessoas a pelo menos ter mais qualidade de vida. E eu vivo o que eu escrevi, e eu posso garantir de que muitas coisas que estão ali podem de fato mudar o jogo financeiro, mesmo sabendo que o dono é outro e a gente precisa confiar em Deus, mas dentro dessa perspectiva nós precisamos fazer a nossa parte, né? O Marcos falou uma frase que é outra das frases clássicas, né? Quando sobrar, eu guardo. Nunca vai sobrar. Então, é outro conceito que eu tenho aqui. Pague-se primeiro. Tira e eu falo de generosidade também. Tira uma parte para se pagar primeiro e tira uma parte para generosidade. Porque se a gente não colocar isso no começo do mês, no final do mês a gente não vai colocar. E o livro nasceu por isso, né? Porque muitas famílias, o mês é muito maior do que os 30 dias... do salário que evapora muito antes. E quanto tempo, assim, entre a ideia e de fato o livro tá nas mãos? Foi assim? muito rápido. Eu comecei ano passado a escrever em março, em setembro ele estava pronto, aí foi o processo ali de diagramar, e no dia 5 de dezembro eu lancei ele. Legal. E agora eu comecei um outro projeto no mês passado, que eu pretendo lançar esse ano também. Muito bom. Também muito sobre bom. finanças, também sobre famílias, mas com uma outra perspectiva. Muito bom. Deixar aqui os parabéns para você, assim, de ter a coragem, né, de dar esse passo e tirar esse conhecimento, né, tirar, assim, da ideia e colocar, né, num livro para que abençoe, né, a vida de pessoas, de famílias, né? De um tema que é tão relevante, né? Tem bastante gente que fala desse tema, mas ele é inesgotável, né? É um assunto que falta, né? É um conhecimento que falta para as pessoas, e quanto mais pessoas falando desse assunto, né? Melhor, né? Então, aqui eu quero, né, deixar esse reconhecimento aqui para vocês, tá? Obrigado. Para a gente encerrar, né, a gente tem a nossa pergunta clássica aqui do nosso podcast, né? Eu vou começar então começo com o Marcos, né? Assim, pensando nas tuas características, né, Marcos? As experiências que você tem com o Senhor, né? A gente quer saber, né? Quem que é o Marcos na mesa do reino? Olha, quem é o Marcos na mesa do reino? Eu me vejo como mordomo, né? Como alguém que está administrando algumas coisas que Deus me deu. Né? Deus me deu uma família, Deus me deu um trabalho, Deus me deu alguns recursos financeiros, Deus me deu dons, né? E tudo isso que Deus me deu, eu quero administrar com responsabilidade, fazendo de modo que Ele venha a ser honrado e glorificado. É fato que a gente vive num eterno aprendizado. A boa obra que Deus começa em nós, ela há de ser concluída só no dia que Ele nos chamar para a glória. Então, sou alguém que continua aprendendo, alguém que continua errando, mas que com os erros também acaba sendo fortalecido, entendendo e compreendendo de como pode seguir adiante. Então, o objetivo é viver com liberdade, é ter boas condições financeiras, sim, não necessariamente ser rico, né, mas de poder viver de uma maneira tranquila, poder usufruir também algumas das boas coisas que Deus nos concede, mas sem uma ganância de querer sempre mais e de nunca ter o suficiente. E o meu maior sonho, meu maior desejo é poder ouvir um dia de Deus as palavras também que Jesus registrou lá, dizendo assim, venha bendito do meu Pai, né? Então, assim, onde Jesus também disse muito bem, servo bom e fiel, né? Onde ele falou para esses que receberam, né, os talentos, né, que administraram bem. Então, quero poder ouvir isso.
independente da quantidade e do que Deus coloca na minha mão, esse é o meu desejo. Então, esse sou na mesa do reino, e também alguém que está disposto a ajudar, a contribuir, até você que nos assiste, né? Se você precisa de ajuda nessa área, né, não deixe de fazer contato com a gente, né? De certo modo, ali onde é possível, nós podemos também ajudar e dar alguma orientação. Não há necessidade de ter vergonha disso, né? Talvez a maior vergonha deveria ser continuar vivendo uma realidade difícil, mas buscar ajuda, que é tão importante para poder conhecer uma vida nova, uma vida diferente, que talvez ainda não é realidade para você. E quem é o Maurício na mesa do reino? Então, eu acho que pegando o que o Marcos falou, né, um aprendiz, né, e eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo há algum tempo atrás, e eu acho que ela encaixa muito bem nesse contexto de finanças. E a frase, até ouvi, é do Augusto Cury, que diz assim: há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. E eu acho que esse é um recado que precisa ficar pra gente também, né? A gente pode ser tão pobre ao ponto de só ter dinheiro. E a gente pode ser tão rico de ter pessoas que amam e que se importam conosco, ao nosso lado. Então, essa é uma das missões que eu coloquei em dos desafios. Meu pai o nome dele era Valentim, e a minha mãe chamava ele carinhosamente de Seu Valente. E quando ele faleceu, eu tive como um propósito de criar um movimento que é o Valentes do Bem, de poder ajudar pessoas, né? De poder contribuir com um pouco que Deus me deu. Porque se eu olho da onde eu saí, e aqui não é por uma questão agora de orgulho, mas para onde eu estou hoje, claro, dentro das minhas limitações financeiras, e todas as limitações que eu também tenho hoje, os desafios que eu tenho hoje, mas é misericórdia e graça de Deus. Eu acho que cada um que está ouvindo aqui sabe, né, de que da onde veio e aonde está. Se não fosse a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, a gente não estaria. Então, atualmente eu tenho um site que é o valentesdobem.com.br, onde lá tem hoje alguns vídeos gravados sobre questão financeira, onde tem uma planilha que as famílias podem baixar gratuitamente, pelo menos com um esboço de um orçamento, onde pode já servir como modelo para começar, onde eu peguei parte desse livro e eu montei uma história em quadrinhos com a ajuda de um amigo meu, e o site também foi uma cortesia de um amigo aí que Deus colocou no meu caminho, numa conversa, ele viu o livro e disse: cara, isso faz muito sentido. E aí do nada ele disse: tô fazendo um site para ti. Eu disse: sério, cara? Ele fez o site, ele fez uma história em quadrinho, que a história em quadrinho é o quê? É para conversar com crianças, desde pequenas, sobre a questão financeira. Legal. Então eu também me coloco à disposição e aquilo que o Marcos falou, né? Eu quero ser um servo, né? Um servo de Deus e um servo no sentido também de ajudar pessoas. Então eu também me coloco à disposição para ajudar famílias. Não cobro nada, já deixo aqui claro isso. É algo que eu tenho como uma das minhas missões aí. Então, se alguém quiser alguma dica, alguma sugestão, enfim, estou à disposição. Muito bom. Então, para você que nos acompanhou aqui, se você está sofrendo, né, com a questão financeira aí na sua casa, na sua família, né, não sofra sozinho, né? A gente tem irmãos aqui que se colocaram à disposição, né? O Mesa do Reino também está à disposição para uma conversa, um bate-papo, entender o que está acontecendo, né? Porque é difícil quando a gente está, né, na situação pesada ali do dia a dia, às vezes sair dessa situação sozinho é difícil, né? Então, com a ajuda de alguém, né, um irmão na fé, a gente pode fazer isso de forma mais, de forma mais tranquila, tá certo? Marcos, Maurício, obrigado pela presença de vocês, uma alegria recebê-los aqui e espero que esse nosso bate-papo tenha contribuído aí com você, que tenha gerado aí reflexões, né, assim, inquietações, eu diria, né, principalmente inquietações. Então, se você saiu daqui inquieto, né, depois de assistir aqui o nosso podcast, que bom, né, que você tome aí atitudes, né, para ter uma vida financeira mais organizada e também uma vida financeira que honre ao nosso Deus. Tá certo? Obrigado mais uma vez e... Eu que agradeço. Os nossos episódios ficam disponíveis no YouTube e também no Spotify e a gente se encontra numa próxima.